Salve Maria, amados irmãos e irmãs. Como eu dizia antes de começar a gravação, hoje nós iremos, nesse dia de formação aqui, na nossa caminhada da formação do noviciado, nós vamos falar a respeito da fraternidade carmelita. Antes de iniciar essa gravação aqui, nós entramos um pouquinho mais cedo aqui para participar dessa formação. E a gente começou aqui a conversar, né? Cada um conversando com o outro, trazendo as realidades da sua própria vida, né? Eu tive a oportunidade de conversar, né, com os irmãos lá de Manaus, a gente deu risada, lembrando de momentos que a gente passou junto, né, falando aqui com a irmã Fátima também, alguns de nós aqui estão um pouquinho doentinho, né, o irmão Nathaniel está com Covid, então, o desenvolver da fraternidade carmelita, ele também acontece nessas pequenas coisas, né? O observar, o enxergar realmente o irmão verdadeiramente como irmão, né? Por isso que eu já coloquei logo aqui no início, no primeiro slide, vós todos sois irmãos, né? Se a gente pensar que nós aqui pertencemos a uma grande família, né? E logo nesse início aqui, nesse slide, eu já coloquei aqui a nossa família carmelita, né? A ordem primeira, aqui do lado esquerdo, né? E aí não só existem frades ali, tanto da ordem carmelita calçada quanto descalça. Não sei se vocês conseguem olhar um pouquinho mais próximo aí do monitor de vocês. Os carmelitas calçados, eles têm o capuz, né, em forma quadrada aqui, assim, né, quadrada. E os carmelitas descalços têm o capuzinho deles, assim, em uma forma arredondada, né. Então a gente tem aí a família, né, carmelita da ordem primeira, tanto calçados como descalços, a ordem terceira do Carmo, e aqui nós temos as monjas também, né? Pertencemos a uma grande família, né? Isso é uma dimensão que nós iremos aprender aqui no decorrer da nossa formação do dia de hoje, que é uma dimensão do carisma carmelitano que é um pouco nova, né? E por ser nova, né, talvez caiba a nós, a nossa geração de carmelitas, que aqui estamos presentes no dia de hoje e presentes aí nas nossas comunidades ao redor aí do Brasil e do mundo, realmente escrever, né, um novo capítulo, né, trazer novas reflexões de como vivenciar essa fraternidade carmelita. Dito isso, irmãos, vamos lá. Sempre começamos a nossa reunião a partir de uma palavra inspiradora. Então, vou iniciar aqui. Essa palavra eu retirei lá da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 22. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. Vamos pedir, nesse dia de hoje, nesse momento em que nós nos reunimos aqui para participar da nossa formação, da nossa caminhada, que a nossa fraternidade carmelita represente justamente isso: amor mútuo, como São Pedro nos diz aqui no seu escrito. Mas não é um amor daquele que é frio, é aquele amor que é ardente, aquele amor que vem do fundo do coração, como São Pedro escreve aqui. Que a gente, a partir da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, consigamos, de certa forma, vivenciar isso na nossa vida, em obediência à verdade, né? Praticando esse amor fraterno, ao qual, nesse dia de hoje, nós teremos, pela graça de Deus, a oportunidade de nos aprofundarmos. Né? Como que esse amor fraterno ele é vivenciado dentro do Carmelo. Então, rezemos e peçamos a bem-aventurada Virgem Maria que abençoe esse nosso dia de formação. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, irmãos. O que a gente pode esperar no dia de hoje, dessa formação? O que nós vamos abordar? Nós vamos abordar um pouquinho a respeito do contexto dos nossos tempos, para que a gente consiga entender, a partir de uma reflexão da nossa realidade, da realidade que nos circunda, da realidade do Brasil, como que a fraternidade pode vir ao encontro aos desafios e responder algumas das perguntas, algumas das necessidades que o contexto dos nossos tempos se apresenta. E nós iremos finalizar a nossa formação do dia de hoje falando um pouquinho a respeito da regra da ordem terceira do Carmo, tá bom? Lá dentro da nossa regra nós temos um capítulo, né, com 4 parágrafos que falam a respeito de como que deveria ser a vivência da fraternidade carmelita específica para a ordem terceira. Então esse aqui, né, é algo bastante específico da nossa realidade. E aí eu vou trazer esses 4 parágrafos e a gente vai conversar um pouquinho a respeito deles. Na formação que nós tivemos em fevereiro, que falou a respeito do silêncio, infelizmente eu senti que a gente acabou se estendendo um pouquinho demais, né? Eu senti que alguns irmãos ficaram um pouquinho cansados. Eu vou fazer o possível para sintetizar da melhor maneira possível esse conteúdo, né? E a posteriori vocês terão a oportunidade de verificar lá na ferramenta de formação um conteúdo um pouco mais extensivo a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos lá. A gente começa, né, a nossa reflexão pensando a respeito, né, vou trazer aqui para vocês, né, eu sempre faço o possível para que os nossos encontros eles sejam de certa forma bastante reflexivos, né, que nos tragam, né, esse mover-se, esse pensar, esse pensamento crítico diante da realidade e contextuando a nossa realidade atual. Para que a gente consiga fazer uma boa reflexão, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer qual que é o contexto sociocultural eclesial dos nossos tempos, né? O que viria a ser isso, irmão Davi, né? Qual que é o contexto social ao qual nós estamos vivendo, né? E isso aqui a gente começa a fazer uma reflexão a respeito, não só em nível Brasil, mas como nós, enquanto país, nós somos uma nação continental, nós vivemos realidades distintas. Eu, aqui em São Paulo, vivo uma realidade muito distinta da irmã Fátima, lá no Piauí, da irmã Michele, né, lá em Manaus, né, e de outros irmãos aí, a irmã Simone, que está no Rio de Janeiro. Nós vivemos realidades distintas, né? Qual que é, né? O que a nossa sociedade, tanto em nível nacional quanto em nível local, nos traz como reflexão, né? Recentemente, por exemplo, nós vivemos uma situação extremamente trágica na cidade da irmã Simone, né, em Petrópolis. Quais são os contextos que levaram aquela tragédia a acontecer? O carmelita em si, ele não deve viver alienado à realidade social que o circunda, né? Nós devemos, né, de certa forma, ter um olhar crítico, um olhar profético, um olhar missionário diante da realidade sociocultural eclesial dos nossos tempos. Hoje, por exemplo, nós vivemos um determinado movimento cultural, né, que prevalece muitas vezes a visão de que uma pessoa que utiliza hábito é algo errado, né? É,
de que um padre usar uma batina é algo errado, é algo antiquado, é algo que não serve, é algo que não se encaixa. Quando a gente assiste uma novela, por exemplo, você sempre vai ver ali o padre se apaixonando por alguém e abandonando a sua batina, né? Isso é fato, a gente sempre vê, né, como que o contexto cultural atinge os nossos valores, a nossa existência, né? E isso, de certa forma, faz com que nós também absorvamos, né, essas determinadas realidades e a gente acaba trazendo isso para a nossa dimensão individual, e essa dimensão individual, ela reflete na nossa dimensão comunitária, que é justamente aquilo que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Então, notem, eu estou partindo de um ponto bem distinto e às vezes até distante, que vocês podem até virar e falar assim: nossa, irmão, é demais mesmo, mas eu quero trazer reflexões para vocês. Qual que é o contexto eclesial que a gente vive no dia de hoje? Né? Muitas vezes nós somos perseguidos por ter bons modos dentro da igreja. Né? Quantas vezes, né, eu estou, às vezes, numa celebração da missa, vejo muitas pessoas ao meu redor batendo palmas, e eu, por não bater palmas, sou visto de uma maneira errada. Né? Então, quantas mulheres gostam de ir até a igreja, às vezes colocar um véu, né, se cobrir em respeito e reverência ao Santíssimo, ao Sagrado, e essas mulheres, elas são perseguidas por conta do contexto eclesial ao qual elas estão vivendo. Né? Então, é importante que nós conheçamos o contexto ao qual nós estamos inseridos, justamente para que nós consigamos redescobrir e assimilar os valores que orientam as nossas mentes e os nossos corações diante desse contexto. Ora, se eu sou carmelita, tenho plena consciência que o meu valor é a oração, a contemplação, tenho plena consciência que um valor, um carisma caro da minha vida é a fraternidade, eu preciso viver conforme os valores ao qual eu assumi um determinado compromisso. Uma vida contemplativa não combina com uma vida de bagunça, de barulho e assim sucessivamente. Não estou falando aqui, irmãos, pelo amor de Deus, você não pode ir no churrasco dos seus amigos, da empresa, né? Que você não pode estar numa festa, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas nós, enquanto carmelitas, ao estar em lugares barulhentos, nós nos escondemos dentro da cela do nosso coração e suportamos aquele barulho naquele momento, para num determinado momento posterior a gente voltar a viver no silêncio da cela do nosso coração. E aí, diante, irmãos, desse contexto ao qual eu estou expondo aqui para vocês, nós precisamos vivenciar e sempre ter na nossa mente 4 grandes compromissos que nós, enquanto carmelitas, devemos carregar. O primeiro grande compromisso nosso é com a humanidade, com o nosso tempo. Ora, eu não sei a realidade aí de vocês, mas esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada no centro de São Paulo. Quando eu entrei nessa nova empresa, a sede dela fica lá. E o que eu vivenciei ali no centro de São Paulo foi uma imagem extremamente triste. Né? O centro de São Paulo está literalmente abandonado. Pessoas, né, que são dependentes químicas espalhadas pelas ruas, pelas calçadas, um cheiro forte de urina, né, uma realidade, né, pessoas que muito provavelmente vivenciaram na pandemia derrotas expressivas econômicas, acabaram perdendo tudo que tinham e estão na rua, vivendo, né, como podem. Né? Então, nós, enquanto carmelitas, a gente não pode enxergar uma realidade dessa e ficar alheia. Né? Nós temos um compromisso com a humanidade, né? A começar, né, a poder enxergar, né, aquilo que está ao nosso redor. O outro compromisso que nós temos é com Cristo e com o seu Evangelho. Jamais podemos esquecer a que viemos. Né? Somos carmelitas justamente por conta disso. Hoje nós celebramos a ascensão do Senhor. Né? Nossa fé é baseada justamente no evento pascal.
Se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados para nos salvar, nós não estaríamos aqui reunidos agora, né? Além disso, né, a extensão, né, o outro compromisso que nós temos é com a sua igreja, sua missão no mundo. Né? Muitas vezes, em determinados momentos da nossa história, nós, leigos, fomos vistos como não participantes da missão da igreja no mundo. Isso não existe mais, irmãos, depois do Concílio Vaticano II. Somos convidados a tomar posse, assim, empoderar. Né? Hoje essa palavra está em voga, né? Empoderar, um empoderamento. Precisamos nos empoderar da nossa missão no mundo. Né? Aí na casa de vocês, na família de vocês, na profissão de vocês, no estudo de vocês, não há padres, né? Mas há carmelitas que estão em processo de formação e podem levar essa missão da igreja na forma de um carisma, né? E o nosso compromisso, obviamente, é com a vida consagrada e com o carisma da nossa ordem, né? Então, eu listaria uma forma de que nós enfrentemos o contexto atual dos nossos tempos justamente tendo a vivência dessas 4 dimensões: a humanidade com o nosso tempo, Cristo com o Evangelho, a igreja e sua missão, e a vida consagrada, né, que é aquilo que nos une no dia de hoje com o carisma da ordem. Vamos lá, irmãos, vamos falar da pessoa humana, né? A irmã Simone aí, que é filósofa, né? Com certeza ela poderia trazer aqui inúmeros exemplos de filósofos que têm uma visão de mundo, uma visão de ser humano, né, enorme, né, e teria muito mais propriedade para falar do que eu, né, mas vou trazer uma pequena reflexão aqui a respeito do ser humano. Irmãos, se vocês olharem aí, alguns estão com a câmera aberta, outros não, nós somos seres humanos únicos e irrepetíveis. Prestem atenção nisso. É importante nós sabermos disso quando nós vivenciarmos a nossa vida fraterna dentro de uma comunidade, né? Nós temos aqui o pessoal de Manaus, né, os irmãos de Manaus, que estão formando uma comunidade lá. Nós temos aqui irmãos que são dispersos, né? Mas vocês vão ver que nós somos chamados a formar a comunidade desde o nosso núcleo familiar até a nossa vida, né, como um todo. Né? Se nós aprendermos a olhar para o ser humano dentro de sua totalidade, né, irmã Simone, isso aí a fenomenologia nos traz de uma forma muito bela, né? A gente suspender, de certa forma, né, os nossos preconceitos, suspender, de certa forma, as nossas concepções. Ai, porque o fulano é negro. Ai, porque o fulano é homossexual. Ah, porque o fulano é ansioso. Ah, porque o fulano é isso. Se nós nos atentarmos tão somente a essas visões reducionistas do que é o ser humano, a gente deixa de apreciar uma grandiosíssima oportunidade de ver o universo que é cada ser humano. Então, enxerguemos os seres humanos como seres humanos únicos. Nos esforcemos por enxergá-los em sua totalidade. Nós também, enquanto seres humanos, nós somos seres relacionáveis. Eu necessito de vocês para viver, irmãos. Eu necessito da minha esposa. Nós, enquanto seres humanos, né, nós somos frágeis em nossa essência. Ao nascer, nós aprendemos, né, que a gente talvez no reino animal, em todas as suas classificações e categorias, se você vê uma girafa nascendo, ela cai daquela altura, já se coloca ali de pé com as suas perninhas e já sai andando. O ser humano não, o ser humano ele necessariamente precisa do outro para sobreviver. Desde os seus primeiros momentos de vida. Né? Então, nós temos essa necessidade, e ela é intrínseca, de pertencer a um grupo, né? De se relacionar com o outro.
né? Isso é algo que é específico nosso, né? Isso é muito caro, é muito valioso do ser humano. E essa relação, né, com o outro, essa troca, essa reciprocidade, né, ela se expressa de algumas formas. Se expressa na doação, se expressa na partilha, se expressa na comunicação, se expressa na reciprocidade. Né? E aí a gente tem, né, vamos dizer assim, um selo fundamental que nos caracteriza, né, que seria a comunicação. Dentro da comunicação nós temos a palavra, né? Ah, irmão, e aqueles que não, que são surdos, infelizmente, ou não têm o desenvolvimento do trato ali da fala, né? A gente bem pode dizer que a comunicação ela não se restringe tão somente apenas à palavra, né? Existe a comunicação verbal e não verbal, mas aqui, nesse caso específico, eu vou citar para nós, especificamente, a comunicação verbal, né? A comunicação verbal, o falar, né? O que a gente está fazendo, o que a gente fez agora aqui no começo, né? O que que isso quer dizer? O que que isso revela, né? Revela o indivíduo, né? Então nós estávamos falando aqui, cada um, né, com essa variação térmica de temperatura, cada um está doente, cada um tem a sua doença que se manifestou aí, né? Então está revelando o individual, né? Revelando a nossa fragilidade quando a gente conversa. Nós estamos nos expondo, revelando o nosso mundo interior, é a partir das palavras. Né? Nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, que eu estou falando com vocês, eu estou revelando um pedaço de mim. Né? Um pedaço de mim que no decorrer desses dias sentou aqui no meu computador, preparou essa formação para vocês, fez o uso da leitura de alguns livros para preparar esse conteúdo, fez uso da minha capacidade cognitiva para poder estressar esse tema, para poder trazer para vocês. Né? Então, eu estou revelando o meu mundo interior. Né? A partir da palavra, nós revelamos a riqueza da nossa cultura, o significado da nossa existência, as nossas necessidades, nossas alegrias, nossas dores, doenças, expectativas, esperanças, e a gente consegue atingir e se deixar atingir nas nossas diversidades. Né? Entre outras tantas funções que a palavra ela pode trazer na nossa vida. E aí, irmãos, vou trazer aqui também um contexto eclesial, contexto da igreja dos nossos tempos. Então, o Concílio Vaticano II ele apresenta o mistério da Igreja no contexto do mistério da Trindade, ou seja, a unidade, a relação entre as pessoas da Trindade deveria, de certa forma, se tornar o, a inspiração para a questão fraterna, para a questão da caminhada da Igreja. E essa unidade que nós observamos, né, na Trindade, e que se porventura nós observarmos em nós ou na igreja, essa unidade ela se constrói através da diversidade. Olha só que beleza. Quando você tem a oportunidade de conversar, por exemplo, com o irmão Nathaniel, você percebe ali, naquela pessoa, que ele é um verdadeiro gentleman, né? Uma pessoa bastante culta, bastante ponderada no seu linguajar, uma pessoa muito carinhosa. Ou seja, ele tem ali, né, os seus mistérios, os seus ministérios, a sua formação, a sua cultura, seus carismas, né, diferente de outras pessoas que possuem também, né, de certa forma, as suas características individuais que trazem para esse tempero, né, esse jardim da igreja, essa diversidade de vocações, uma construção diferente. Né? Então, por exemplo, olha só que bonito. A irmã Fátima, ela vem do Nordeste. Ela é do Nordeste, na verdade, né? Ela está no Nordeste. A minha família é do Nordeste. Eu tenho muito contato com a, família, com a minha família do Nordeste. E quando eu observo os meus parentes nordestinos, eu vejo neles um ímpeto, uma força, uma alegria e, ao mesmo tempo,
muitas vezes, em muitos deles, eu vejo um olhar de sofrimento, né? De pessoas que muitas vezes trabalharam no decorrer de toda a sua vida a terra, a relação com a terra, com a temperatura, com as chuvas, né? É uma relação diferente. Quando a gente senta para conversar, muitas vezes eu aprendo muito com eles, eles aprendem muito comigo, porque essa troca ela sempre acontece, né? Então, dentro da igreja é assim também. Santa Teresinha ela vem nos dizer, né? No jardim da igreja, cada flor exalando o seu cheiro, exalando o seu perfume, contribui cada qual a sua forma para tornar o jardim da igreja cada vez mais belo e mais bonito. Se todos fossem irmão Davi, a igreja seria extremamente chata, né? Cada um é convidado a trazer os seus dons, os seus carismas, e nós somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. Eu não vou entrar aqui na explicação disso, porque eu já falei bastante a respeito disso lá na nossa formação de, de vocação, né? Que nós temos a vocação aí universal, a santidade. E a igreja, irmãos, ela está em constante serviço da humanidade em diálogo com o mundo. Isso veio depois do Concílio Vaticano II. Lembra que eu tinha comentado com vocês ali na história dos leigos, né? Antes a igreja era antagonista, né? Via o mundo como antagonista, né? Ah, tudo que é do mundo não presta, né? Depois do Concílio Vaticano II, né, a igreja atenuou essa visão e ela reconhece, sim, que existem coisas no mundo que são boas. E ela está em diálogo com essas coisas. E ela traz a sua contribuição cristã diante dessas coisas, a partir desse diálogo. Né? Então vejam, irmãos, né, eu trouxe para vocês aqui a visão do nosso contexto, a visão do ser humano, a visão da igreja, né, para formar na nossa cabeça justamente esse contexto. Olha só, eu trouxe aqui para gente uma carta chamada Perfecta Caritatis, né, que fala muito a respeito da vida fraterna em comum. Eu vou subir esse documento, né, na íntegra lá na nossa ferramenta de formação online, tá bom? Vocês terão a oportunidade de estudar esse documento um pouquinho mais para frente. Vejam, irmãos, olha só que coisa interessante, né? Entre tantos comentários aqui que tem nesse texto, eu sublinhei algumas coisas aqui, né? Deixei em vermelho, depois vocês leiam um pouquinho melhor, né? Mas olha só que legal. Nós, mesmo sendo leigos, tendemos a uma vida religiosa. E olha o que ele diz assim: os religiosos, como membros de Cristo, honrem-se mutuamente em fraterna conversação. Olha que bonito, né? Honremo-nos em fraterna conversação, levando o peso uns dos outros. A vida religiosa, irmãos, a vida de ser, o ser carmelita, não é fácil. Não é fácil. Estar aqui num domingo, às 19 horas, para ter uma formação, para ficar ouvindo o irmão Davi falando no ouvido, não é fácil, né? Requer um esforço danado, né? Entrar lá na ferramenta de formação, ler aquele monte de texto, ver aqueles vídeos, né? E não só isso, mas ir além, né? Pegar todo esse conteúdo e fazer com que a sua vida se transforme a partir dessa experiência e você se torne uma nova pessoa, porque você está buscando santidade. Só que o legal de tudo aqui é que nós estamos dizendo aqui, olha, suportem-se, honrem-se, levem o peso uns dos outros, porque às vezes a caminhada é difícil, mas a gente consegue, a partir da fraternidade, observar outros loucos, igual a gente, que quer ser santo, em 2022, né? As pessoas pensam muitas vezes que santidade é algo lá para as pessoas lá da Idade Média, daqueles monges que viviam lá enclausurado. Não, né? A loucura da cruz, como nos diz São Paulo, é mais presente também hoje nos dias atuais. E muitas vezes o peso de optar por caminhar nesse caminho, muitas vezes é visto como uma insanidade aí pelo mundo.
muitas vezes é visto como uma besteira pelo mundo. Muitas vezes, não raro, somos ridicularizados. Mas é fácil olhar para o lado e falar assim: olha só que legal. Eu tenho a irmã Simone aqui comigo. Eu tenho a irmã Michele aqui comigo. Eu tenho o irmão Nathaniel aqui comigo. Eu posso ser pouco, né? Podemos ser poucos, mas se nós formos unidos, nós perseveraremos, né? E olha só que bonito, a unidade dos irmãos manifesta o advento de Cristo. Lembrem-se lá em Atos, irmãos, as pessoas, aquela novidade daquela comunidade recém-formada, as pessoas olhavam para aquele povo que tinham tudo em comum, estavam começando uma nova comunidade, uma nova vida, né, baseada nos ensinamentos no Evangelho do Senhor. As pessoas observavam aquilo, como havia amor entre aquelas pessoas, e elas se sentiam atraídas. Elas corriam atrás, né, de observar o que era aquele movimento novo, porque aquilo era diferente. Ali havia exatamente o amor fraterno. Então vejam, irmãos, a unidade dos irmãos manifesta o advento de Cristo. A nossa união, o nosso carinho, a forma com que nós nos tratamos, a forma com que nós nos respeitamos, a forma com que nós nos suportamos, servirá como testemunho para que outros enxerguem na nossa relação a manifestação de Cristo, de nosso Senhor. E olha só, ele fala aqui embaixo aqui, né, que os leigos terão os mesmos direitos e os mesmos deveres, né, que o clero, né, possui, né, que os mosteiros, que os religiosos, né, possuem, exceto, obviamente, aquelas coisas que provêm da ordem sacra. Vocês terão a oportunidade, né, de ler esse documento, né, de maneira bastante mais profunda. Vamos lá. Agora, falando especificamente das ordens mendicantes, né? Então, a gente já falou da questão da pessoa, falamos do contexto eclesial, falamos de como a igreja enxerga essa questão da fraternidade a partir daquele documento. Então, vamos falar aqui, vamos nos situar dentro da fraternidade, né, das ordens mendicantes. Se vocês se recordam, as ordens mendicantes, a gente tem aí algumas, eu vou citar aqui as principais. Então, a gente tem os franciscanos, a gente tem os dominicanos, e a gente tem aqui também os carmelitas, somos nós aqui, a nossa gavetinha. Como que a fraternidade é vista dentro das ordens mendicantes? Sempre no sentido de igualdade. Então, nós observamos os nossos irmãos de uma forma igualitária. Notem, irmãos, isso eu já tinha colocado para vocês lá na história do Carmelo, que nós não elegemos dentro da Ordem do Carmo um abade. Né? O abade, ele desde sempre, né, nos mosteiros beneditinos, ele sempre foi visto como realmente, de fato, o superior. Né? Nós não. Os mendicantes não têm essa questão. A gente tem um primeiro entre pares, né? O irmão Davi está aqui como coordenador da comissão provincial, mas daqui a pouco o irmão Davi não está mais aqui. Aí vai ter outro irmão que vai estar aqui, né? E o irmão Davi vai voltar lá para o sodalício dele, né? E terá outro irmão aqui, pela graça de Deus, que vai continuar com vocês, né? Relacionamentos interpessoais, avaliação de carismas pessoais, né? A forma partilhada da vida. Né? E aqui é uma coisa interessante, irmãos, né? E aqui a gente está falando bastante da questão mais de ordem primeira, de ordem segunda, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a partilha da vida ela não se restringe tão somente na questão material. A partilha da vida ela também pode ser relacionada com a questão espiritual. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é justamente isso, uma partilha espiritual.
né? Ela é animada por um prior, como eu acabei de falar. Nossa vida fraterna, ela possui a oração litúrgica, né? Como o cerne, né, da nossa vida. E nós temos também a correção fraterna, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito dela, né? Ela é muito polêmica dentro de uma comunidade, né? Dentro dos nossos sodalícios, né? A comunidade, irmãos, ela é vista como um lugar de união. E isso, a nossa regra da Ordem Terceira, ela faz uma citação muito bela. Eu vou falar para vocês um pouquinho lá na frente. Lembrem-se disso. A comunidade como lugar de união. A gente trata os nossos irmãos com amizade franca e cordial, com hospitalidade, com itinerância, com evangelização e atenção aos menores. E aí, irmãos, eu trouxe aqui para vocês uma pequena curiosidade. Existe alguns documentos, né, carmelitas que falam a respeito da questão da fraternidade como algo novo dentro do Carmelo. Olha só que coisa interessante. Apenas na Congregação Geral de 1974 que a fraternidade foi tomada como um dos carismas carmelitanos. Ou seja, se nós estamos aqui falando de uma ordem religiosa que tem 800 anos de idade, estamos falando aí de nem 50 anos que a fraternidade se tornou um dos carismas. Ou seja, irmãos, isso aqui eu vejo como uma oportunidade. Oportunidade do quê? Né? Eu falava até com o irmão Nathaniel, né? A nossa 50 anos dentro da igreja não é nada, absolutamente nada, né? A igreja tem 2000 anos. Dentro da Ordem do Carmo, que tem 800 anos, também não é nada, né? É algo muito recente. Então, talvez a nossa geração de carmelitas seja convidada a escrever, a partir da sua própria experiência fraterna dentro das comunidades, a escrever sobre como nós, enquanto carmelita, enquanto ordem religiosa, vivenciamos esse carisma fraterno. Procurem na internet, digita lá Carmel Fraternity em inglês, vocês não vão achar quase nada. Coloca lá em francês, vocês não vão achar quase nada. Em espanhol, vocês não vão achar quase nada. Em português, vocês não têm quase nada. Foi um parto para poder fazer essa formação para a gente aqui hoje, porque eu praticamente não tinha subsídio para falar a respeito da fraternidade. E aí, quando eu estava pesquisando a respeito disso, eu percebi o porquê que nós temos tão pouco, né, material relacionado à questão fraterna, justamente por conta disso. Né? Então, aqui nos abre uma grande oportunidade. Tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas bases bíblicas a respeito da fraternidade. Eu não vou entrar em nenhuma dessas leituras para que nós não nos estendamos demais aqui com o tempo da nossa formação, tá bom? Mas é importante que nós saibamos, né? Depois vocês podem anotar, eu vou subir essa oh meu Deus, essa apresentação para vocês, né? Mas é bom que nós tenhamos, né, em vista que a Bíblia ela fala de fraternidade como uma comunidade da aliança, né? Então ali o povo reunido ao redor de uma promessa divina. Fala da fraternidade como uma comunhão fraterna entre as pessoas. Soa até um pouco ambíguo, né? A fraternidade como comunhão fraterna, né? Então seria a fraternidade como comunhão. Fala da fraternidade também como uma avaliação de carismas e ministérios, isso aí falando daquela unidade na diversidade, ao qual eu já falei para vocês. Viver e trabalhar na dignidade com amor. A partilha tanto dos bens espirituais quanto dos bens materiais. Né? Então, por exemplo, se eu tenho condições de ajudar um irmão, que eu ajude. Mas essa condição, ela não se restringe apenas aos bens materiais. Se eu tenho um dom da palavra, se eu tenho um dom do conselho,
Uma pessoa ela pode vir até mim e eu posso ajudá-la com esses bens espirituais ao qual Deus me ornou, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu estou falando para vocês a partir de um dom que Deus me deu, que é o dom da fala, né? O dom da palavra, né? Então, se você tem um dom, você pode partilhar esse seu dom a partir da. E aí, São Paulo vai fazer uma reflexão a partir dessa questão. Uma coisa interessante da fraternidade, irmãos, é que nós também nos sentimos responsáveis uns pelos outros. É importante, por exemplo, eu estou vendo aqui, né? Nós temos alguns irmãos que estão ausentes. Por que será que eles estão ausentes? Né? O que será que fez com que eles estivessem ausentes? Né? Estar aberto ao trabalho da evangelização também uma dimensão específica aí da fraternidade que a gente consegue encontrar nos textos bíblicos. Vamos lá, irmãos. Aí, por fim, aqui, para finalizar os nossos contextos, né, dos nossos tempos. Aí, falando um pouquinho de história. Nós, enquanto sociedade, nós passamos por 2 guerras mundiais. E, pelo visto, não aprendemos absolutamente nada, né? Ou muito pouco, porque nós estamos em guerra de novo. É uma tristeza, né? Vemos ali a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, irmãos, vocês me perdoem o que eu vou falar e não se escandalizem. Mas e aquelas guerras civis que estão rolando lá na África, né? Será que o povo africano ele é menos importante do que o povo ocidental, né? E a questão dos regimes totalitários, ultimamente a gente tem visto muito em voga, né, os eventos climáticos, a crise do homem contemporâneo, né? Eu achei engraçado, né? Eu recebi um meme esses dias, eu achei muito. Diz muito a respeito de como as pessoas, as gerações, elas têm se transformado, né? A gente acha engraçado, mas cabe uma reflexão aqui para nós, né? Eu vi assim, né? Uma foto assim, tios na década de 80. Aí os tios tudo com aquelas calça boca de sino, camisetinha apertada, o pessoal com os revólver na mão, com os cabelão, tomando umas cachaças. Aí tios na nossa época atual, né? Então os homens tudo com as camisetinhas assim, apertadinha, com uns coletinho, bermudinha, copo Stanley, né? Tu fumando cigarro de eletrônico, né? Então você vê a diferença, né? Existe uma crise aí muitas vezes de identidade, né? Às vezes a gente nos é colocado, por exemplo, sei lá, o funk é a música por excelência, né? Você não vê mais, né? Grandes cantores, né? Da música brasileira da MPB fazendo grandes produções, né? Como a gente via músicas lindas antes. Hoje a gente não vê, né? Então a gente tem visto aí, né, de certa forma, uma crise, né, de identidade mesmo do homem contemporâneo, né? E aí a gente vê a questão da pós-modernidade, né? Ou seja, falta de confiança na razão humana, não tem mais uma verdade absoluta, né? Fragmentação das mesmas, né? E a gente sabe quem que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é imutável. Mas a sociedade questiona isso, né? Desintegração dos valores, família sendo perseguida, né? A religião sendo perseguida, o predomínio do individual sobre o coletivo, ênfase na vida privada e na sua subjetividade. E aí eu quero deixar para vocês aqui uma sugestão da questão das relações líquidas, né? Que a gente vê aqui no livro desse grande filósofo Bauman, né? Que faz uma crítica a como que a nossa sociedade nos dias de hoje, a partir do advento das comunicações, a partir do advento das redes sociais, nós temos relações que
você faz ela com clique, você desfaz ela com clique. Né? Eu vivo dentro da minha bolha, eu não quero aceitar a opinião do outro. Né? Então, nós vemos uma grande polarização dentro da nossa sociedade. Né? Quem que ganha com isso? Né? As narrativas elas começam, né, a se manifestar. Então, por exemplo, existem dentro das nossas redes sociais, no Facebook da vida, algoritmos, né, que nos propõem que nós reenfo- é, reendossam as nossas opções para que nós vivamos dentro da nossa bolha, né? Tanto seja ela religiosa, seja nossa bolha política, seja nossa bolha ideológica, seja nossa bolha é, cultural, e a gente perca, de certa forma, o contato com a diversidade. Eu não enxergo mais o outro. Né? Então, Bauman ele vem trazer para nós grandes reflexões a respeito de como que as nossas relações elas estão baseadas nos dias atuais. Né? Deixo essa sugestão aqui de leitura. E aí, irmãos, vamos lá. Vamos falar agora exatamente da fraternidade. Oh, meu Deus, até que enfim, né, irmão Davi? Puxa vida, ficou falando demais aqui do contexto, né? Vamos lá, vamos falar da fraternidade? A fraternidade no Carmelo, antes de mais nada, ela se constrói ao redor da palavra e da Eucaristia. Lembrem-se sempre disso. O carmelita é essencialmente um devoto da palavra e da Eucaristia. Ah, mas como que nós, né, é, construímos fraternidade ao redor da palavra e da Eucaristia? Antes de mais nada, a partir da Alexia Divina. Ah, irmão Davi, lá vem você de novo com a Alexia Divina. Pois é, eu tô aqui de novo. Não é à toa, porque a gente falou de Lexio Divina e Liturgia das Horas no início da formação. Vocês vão ouvir isso direto. Porque a Lexio Divina está relacionada com a oração, a Lexio Divina está relacionada com a fraternidade, a Lexio Divina está relacionada com o serviço. A Lexio Divina deveria permear a sua vida carmelita do início até o fim. Né? Então, a escuta pessoal e diligente da palavra, e aí a gente expande isso também para a questão da comunidade, né? Os irmãos que estão aqui de Manaus, né? A irmã Michelle, o irmão Estácio, se não me engano, entrou uma outra irmã também aqui. Eu não consigo ver vocês aqui por todos, mas vocês se recordam que quando eu estive aí com vocês aí recentemente, a primeira coisa que eu fiz, depois de me apresentar, de falar, oi, tudo bem, saudade de vocês, vamos sentar aqui, vamos rezar as laudes e vamos fazer uma Alexia Divina. Ah, irmão, mas já? Acabou a papinha, né? Vamos experienciar isso aqui. A gente fez uma Alexia Divina comunitária, foi um momento muito bonito. A partir da Alexia Divina, da Liturgia das Horas, a gente constrói comunhão, a gente constrói fraternidade, né? A gente constrói noção de igreja, né? E aí, obviamente, a Eucaristia frequente, né? Eu trouxe aqui uma frase de Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein. Viver de um modo eucarístico significa sair de si mesmo, sair da mesquinhez da própria vida e crescer na imensidão da vida em Cristo. Olha que bonito, né, que Santa Teresa Benedita da Cruz nos traz. E o capítulo da comunidade, que é quando a comunidade ela se reúne para convocar, para instruir, para exortar, para discernir, para iluminar a vida concreta dos irmãos. Então existirão momentos aí, irmão Estácio, irmã Michele, a outra irmã que está aqui presente, que vocês precisarão se reunir em capítulo para escolher os seus líderes, para escolher o seu prior, para escolher as pessoas que estarão ali no conselho. Haverão momentos, irmãos, que são os nossos queridos dispersos que estão aqui, que a gente entre em contato com vocês, como já aconteceu, para falar, olha, vocês estão bem, vocês estão numa boa caminhada, vamos bater um papo aqui,
né? A gente se reúne para realizar essa troca. Isso é extremamente importante. A fraternidade carmelita, ela também se manifesta na pessoa e na comunidade. Olha só que interessante, né? A fraternidade ela se move no relacionamento e na integração entre o indivíduo e a comunidade. E aí, irmãos, né, eu falo isso em todas as dimensões. A gente constrói fraternidade, eu construo fraternidade com a minha esposa aqui em casa. Você pode construir fraternidade com os seus entes queridos aí na casa de vocês, construir fraternidade no trabalho de vocês, na comunidade de vocês, no sodalício, né, de vocês aí em Manaus, né? Então, isso é um movimento de integração, né? Então, a comunidade ela existe para o indivíduo. O objetivo da comunidade é amadurecer o indivíduo. Retire-se todos os indivíduos da comunidade, o que sobra? Nada. A comunidade vai embora, morre, né? A função de existir da comunidade é o indivíduo, né? Então, nossa função é justamente amadurecê-lo, né? O indivíduo, à medida que ele impacta a comunidade, ele se deixa impactar também por ela, né? Ou seja, os indivíduos eles criam o bem comum, né? Então, nessa caminhada, nós superamos o individualismo no aprofundamento da relação com a comunidade. Ah, isso é difícil, hein, irmãos. Como isso é difícil. Porque muitas vezes eu quero colocar a minha ideia, o meu egoísmo, o meu ponto de vista. Eu acho que eu tô certo, né? E muitas vezes eu quero colocar acima do bem-estar comum a minha opinião. Ah, porque eu me acho melhor, porque eu acho bom, porque eu acho que eu sou o dono da razão, porque eu acho que eu sou o iluminado pelo Espírito Santo, né? Desenvolver a habilidade para que nós consigamos superar o individualismo é algo extremamente difícil de ser feito, mas a gente consegue, né? Então, a comunidade é o lugar ali onde eu trago os meus dons, eu trago as minhas atitudes, eu trago as minhas habilidades e eu coloco a serviço de todos. Olha que bonito, irmãos. Olha que legal, né? Se eu pudesse perguntar para vocês agora, qual é o dom que você tem plena consciência, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns dons aí que estão adormecidos, né? Às vezes a vida, né, não permite que a gente manifeste esses dons, mas você consegue olhar para si mesmo diante do espelho, observar um dom, uma habilidade, uma característica que você tenha, e você consegue, a partir desse dom que Deus te deu, utilizá-lo para construir fraternidade, para transformar o mundo, para trazer o reino dos céus à vida das pessoas, né? Eu pergunto para vocês, usem, empoderem-se, né? Usando essa palavra de novo, desses dons, né? E mudem a realidade ao qual vocês estão presentes. Olha que legal, irmãos. A comunidade somos nós. Nós aqui estamos formando comunidade. Estamos aqui em 10 pessoas apenas hoje, né? E olha só o desafio, como eu falei lá no começo, nós somos pessoas diferentes. Nós temos formações diferentes, né? O irmão Estácio é engenheiro, né? A irmã Simone é filósofa. O irmão Alexandre é professor. O irmão Nathaniel é engenheiro também, acho que fala bem a língua do irmão Estácio. A irmã Gisele é administradora, né? Olha só que diferença. Cada um aqui, a sua forma, com a sua cultura, né? Olha só que legal. O irmão Estácio, a irmã Michele, a partir de uma cultura manauara, né, fortemente identificada com a questão indígena, com a relação com o Rio, né? Eu estive lá, paulista,
Né? O máximo de coisas que eu vi foi córregos aqui, né? Quando a gente vai ver aquele rio daquele tamanho, dá até medo, né? Mas eles têm uma relação com a natureza, com os rios, que é completamente diferente da minha. Né? Então é uma cultura diferente, um contexto diferente, uma história diferente. Né? Alguns nasceram em berço de ouro, né? Não passaram necessidade na vida, outros tiveram uma vida doída. Né? E às vezes a gente carrega até valores diferentes. Né? Como que a gente consegue pegar todo esse monte de diferenças e a gente consegue construir um vínculo de pertença para que todos nós, mesmo diferente como somos, consigamos caminhar juntas na mesma fé? E aí eu trouxe aqui para vocês essas três imagens aqui. A gente consegue fazer isso, pegar essa salada de cultura, essa salada de formação, essa salada de gênero, essa salada de idade, essa salada de regionalidade, né? A gente consegue viver essa jornada da fé a partir dos valores da unidade, da reciprocidade e da partilha. Eu quero ser um com vocês. Nós queremos todos ser de Cristo. Formar comunidade é almejar essa unidade, é almejar caminhar junto. A reciprocidade, irmãos, é você amar e ser amado. É você se preocupar e sentir que alguém se preocupa com você. É sentir que você está numa caminhada e que outros também estão endossando o seu caminho, as suas virtudes, a maneira como você enxerga a vida. Né? Essa troca é uma troca. Eu não sou aquele eremita que vive lá em cima da montanha sozinho. Né? Lembra que eu falei lá no começo? O ser humano se relaciona. E a partilha, como eu já disse, a partilha espiritual, a partilha material, né, nos torna, né, faz com que essa miscelânea de características, enquanto nós, né, carregamos, né, nos torna aí uma comunidade, nos traz respeito, né, nos inspira a ser algo além. Ou seja, eu enxergo o outro na sua totalidade. E como é que eu posso respeitá-lo e a partir da minha convivência com ele, com esse outro, eu aprendo e me torno um ser humano melhor? Olha só que belo, né? Eu me torno um ser humano melhor a partir do momento que eu tenho essa troca, essa experiência com cada um de vocês. Né? Desde o início, eu nunca falei para vocês, olha, o irmão Davi é o mestre suprassumo do conhecimento infinito. Não, né? Eu aprendo demais com vocês. Vocês não me imaginam isso. Né? É uma visita, uma conversa, eu sou bastante observador. Né? Então essa troca faz com que a gente cresça. Né? Quando eu visito uma comunidade, eu saio de lá mais carmelita do que quando eu cheguei. Né? Eu saio de lá mais ser humano do que quando eu cheguei. A gente vive a fraternidade no Carmelo valorizando as pessoas. E aí eu coloco aqui, não é sobre ter. Eu não valorizo as pessoas que têm. Ah, você é rico. Ah, não. Eu valorizo você por aquilo que você é. Dispa-se dos seus preconceitos, dispa-se, né, das suas concepções. Faça um movimento de enxergar o ser humano com amor por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem. E nós também, irmãos, valorizamos os nossos líderes.
Ah, como é fácil, né, irmão Nathaniel, ser prior de sodalício, né? Nossa senhora. É, nós temos aqui só o irmão Nathaniel como prior. É de boa, né, irmão? Ser prior de sodalício, né? Não é, irmãos. A gente às vezes precisa ter um olhar um pouco mais compassivo com os nossos líderes. Como os líderes sofrem, né? Muitas vezes a gente toma uma decisão, as pessoas não enxergam o todo e apedrejam a gente, né? Muitas vezes a gente, enquanto líder, as pessoas criticam, mas não rezam por nós, né? Então é importante, o carmelita ele olha para as suas lideranças e reza, e quer estar perto, e quer apoiar, quer estar junto, né? Para quem não conhece, eu coloquei aqui uma foto do nosso superior geral, né? Fremiho O'Neill, né? Esse aqui é o nosso frade aqui, nosso pai espiritual. Diálogo no espírito, né? Então vamos lá, a gente constrói diálogo. A fraternidade ela se constrói a partir do diálogo. Irmãos, eu já vi muita comunidade se afundar na desgraça, eu vou falar isso assim verdadeiramente, por falta de diálogo. Ah, irmão Nathaniel, o senhor não sabe, a irmã Simone falou do senhor, tá, 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 tá. Aí o irmão Nathaniel, né, ao invés de vamos resolver isso aqui, né, para ver se é verdade, não, ele guarda aquilo para ele. Aí num próximo encontro que ele tiver com a irmã Simone, ele já fica chateado, já vira cara, já fica aquele clima ruim, e a coisa vai se afundando, simplesmente porque faltou diálogo. Irmãos, isso aqui que eu vou dizer para vocês pode parecer básico, mas existe muito casamento que finda por causa de falta de diálogo. Não deixe que a relação de vocês com os padres, né, nas suas comunidades, com a relação com os irmãos, com a relação com o seu chefe, com os seus amigos, seus familiares, né, crie-se rusgas por causa de uma comunicação não bem sucedida entre vocês. Então, eu coloquei aqui uma pequena definição do que é diálogo, né? Diálogo é uma comunicação interpessoal. Eu falo, você ouve, interpreta aquilo que eu falei, responde, né? Diálogo, né? Sempre duas pessoas ou mais, né? Conversando. Eu me revelo nesse diálogo. Eu dou ao outro de mim mesmo, né? Quando eu falo para você, ah, irmão, eu tô triste, né? Puxa vida, eu estou me revelando, né? Estou me desnudando em forma de palavras para vocês. E da mesma forma, outra pessoa ela se revela e ela também se dá algo dela mesma, né? Então notem, a relação de diálogo, essa dialética, ela sempre é um dar e um receber, é uma doação, a comunicação recíproca. Nossa, como é chato, irmãos. Às vezes você tem contato com o irmão que é só ele que fala. Você não fala nunca. Ou então ele se coloca como exemplo de tudo, né? Ah, irmão, eu tô com pneumonia. Aí ele vira e fala: Não, mas ó, você vai saber, eu já tive 22 pneumonias, já tomei 180 bezetacil, não sei o quê, né? Ele parece que é uma concorrência, né, para ver quem que é o mais desgraçado do mundo, né? Tem que tomar cuidado com isso, irmãos, né? A nossa escuta, ela precisa ser uma escuta verdadeira. A gente precisa ouvir o outro verdadeiramente, calçar o sapato do outro. Não é porque você já teve 150 pneumonias que a primeira pneumonia do seu irmão seja algo que você deva desmerecer. Escuta recíproca, juntas elas constituem o núcleo e o dinamismo básico do diálogo, né? Então vamos lá, vamos olhar para o outro
redescobrir a face do outro como um mistério. Né? O irmão Nathaniel, ele tem um mundo, um universo dentro dele. Né? O outro me chama a ser responsável para com ele. Né? Vamos desconstruir algumas atitudes aqui, quando a gente tem essa relação dentro da comunidade, da fraternidade. Atitude de centrismo e de superioridade. Né? Então, eu acabei de citar aqui, né? Eu tive 150 pneumonias, você teve uma só, então eu sou mais desgraçado, né? Eu vou relativizar o seu sofrimento. Não hierarquize as diferenças. Atitude de amizade e de inimizade, né? Eu classifico as pessoas entre aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto, né? Não esqueçam, o Senhor falou: amai os inimigos, rezai por eles. Se baterem na tua face, dê a outra. Ah, irmão Davi, você está falando que você faz isso? Ah, irmãos, eu estou falando que deve ser feito. Eu não vou falar que é fácil. Né? Não estou me colocando aqui como exemplo de nada. Né? Atitude de competição. Nossa, irmãos. Fulano fala de tal forma. A gente vê isso muito em ministério de música, né? Ai, fulano canta que é uma beleza. Ah, mas eu quero cantar melhor que ele. Ai, fulano já atinge o tom tal, eu quero atingir o tom 2 vezes maior, né? E atitude de conformismo, né? Ah, irmão, tá tudo bem, tá passivo, alienado. Nossa, o fulano, irmão lá, tá precisando de alguma coisa, né? Você pode ajudar? Não. Ah, é? Puxa, né? Você é indiferente, né? Irmãos, em uma determinada situação, quando vocês precisarem falar com seu irmão, valorize o silêncio como um período de gestação. Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo assim: a cadeia tá cheia de pessoas que perderam a cabeça por causa de 5 minutos. Às vezes acontece com a gente, dentro da comunidade, de alguém pisar no nosso calo, né? E aí vem aquela vontade de mandar a pessoa ir para aquele lugar. Valorize o silêncio, né? Silencie-se, né? É difícil. O ego quer falar mais alto, mas dobre o ego, né? E aí, no momento oportuno, fale aquilo que você precisar falar. E também valorize não só o silêncio, mas também o tempo e o espaço adequado para que você fale com a pessoa, né? Ah, mas o que seria isso, irmão? Ah, o tempo, né? Ah, você precisa falar alguma coisa difícil, complicada com a pessoa, né? Esteja em um lugar silencioso, né? Esteja em um lugar onde ambas as pessoas podem ter tempo para debater, para dialogar esse determinado assunto, né? Vamos lá, irmãos. Vamos continuar aqui. Diálogo no espírito. A gente precisa, né, para fazer essa questão do diálogo fluir, educar-se para uma transparência comunicativa. Ora, né, a gente tem muitas vezes aí a comunicação realizada aí pelo WhatsApp, né? Às vezes eu escrevo uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, né? Tentemos ser o mais transparentes possíveis, né? Aprendamos a escutar. A gente não ouve, irmãos. Isso eu aprendi na faculdade de psicologia. Eu acho engraçado. Tem um vídeo. E aí depois eu vou colocar esse vídeo para vocês. Me lembrem, eu vou colocar esse vídeo para vocês, pra você lá no grupo. Fala assim, na hora que terminar aqui, fala assim, irmão Davi, coloca o vídeo do palhaço, né? Aí eu vou lembrar e vou colocar para vocês, senão eu vou esquecer. E esse palhaço ele faz uma coisa muito engraçada, uma experiência social. Literalmente as pessoas não ouvem. Então, o que que ele faz? Ele tá dirigindo o carro, aí ele para do lado de uma pessoa na rua, ele assim, né, bem vestido, tal, né? Aí ele baixa o vidro do carro, ele para a borda da pessoa e fala assim: "Ô fulano, oi, boa tarde, tudo bem com você? Ah, tudo bem." Aí a pessoa vem até o carro e ele fala assim: "Ô, onde é que tem uma agência do Santander aqui? Eu tô indo lá para assaltar."
Aí a pessoa, não, você está precisando ir numa agência do Santander? Então, ó, você vai pegar essa rua aqui, entra à direita e tal. A pessoa nem percebeu que ele falou que estava indo no Santander para assaltar, né? Então, são certas situações assim que acontecem de fato, a gente não ouve, né? A gente não consegue ter uma escuta empática com a pessoa. Educar para reciprocidade. Quantas são as pessoas que dedicam, devotam amor, carinho a nós e a gente simplesmente ignora elas? Educar-se para lidar com conflitos e superá-los através do diálogo. Cultivar a mansidão, a fé, a prudência nas relações, né? Isso é muito importante. Eu estou acelerando um pouquinho aqui, irmãos, justamente porque a gente já está com um tempinho um pouquinho adiantado, né? Para que a gente forme fraternidade dentro do Carmelo, a gente precisa discernir, né? A comunidade precisa discernir. Como que a gente passa por um processo de discernimento enquanto comunidade, né? A gente tem que acreditar que sempre vai haver ambiguidades, sempre vai haver divergência dentro da vida comunitária, né? Então é preciso primeiro haver um discernimento tanto no nível individual quanto no nível comunitário, né? Capacidade de aplicar o plano de salvação de Deus nas circunstâncias da vida. Eu acho que isso aqui, essa pequena frase, né, ela pode ser o norte para que nós consigamos, de certa forma, tomar boas decisões de forma comunitária. Porque a gente precisa visar sempre o plano de salvação de cada um da comunidade, né, e nosso mesmo, né? Então, discernir é um processo espiritual pelo qual uma comunidade, né, partilhando as opções de seus membros num contexto e numa atmosfera de oração, percebem Deus agindo e tomam consciência de qual é a melhor coisa a se fazer para que a comunidade possa ser guiada pela ação do Espírito Santo, né? São critérios usados para esse discernimento. O que a gente pode usar para discernir a nossa vida comunitária? A palavra de Deus. Sempre, 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 sempre a palavra de Deus. O magistério da igreja, que quando a gente estuda lá a teologia, a gente aprende que o magistério da igreja também é palavra de Deus. E no nosso caso específico, a nossa tradição carmelita. O que seria a tradição carmelita? Os escritos carmelitas, né? A herança que os escritos carmelitas, né, nos deixaram. Então a gente pode usar tanto a palavra, quanto o magistério, quanto a tradição carmelita como uma forma de discernir. Eu preciso tomar uma decisão em comunidade? O que o magistério da igreja fala? O que a palavra de Deus fala? Essa decisão já foi tomada em algum momento, em alguma comunidade carmelita? Algum santo carmelita já se referiu a essa situação específica que a gente está passando? E escreveu? Vamos ler? Vamos consultar? Né? Esses são justamente, né, os critérios que a gente pode usar ali para discernimento. Quais são os elementos desse diálogo comunitário? Né? A oração comunitária, reflexão contemplativa, decisão operativa para orientar a ação comum. Né? Então a gente sempre tem que pensar, né, enquanto a gente vive na comunidade, no bem-estar comum, na ação comum, na salvação comum, né, de todos. Né? Só que isso não é algo que seja desconexo da oração, seja desconexo de uma reflexão. Né? E essa reflexão ela precisa ser tomada em nível comunitário. Olha só que coisa interessante, irmãos. Quando a gente vai elaborar um projeto de vida da comunidade, ora, eu sei onde eu tô, né? Eu acho bonito aquela frase, né, da Alice no País das Maravilhas, né, que ela vai conversar com o gato, né? O gato tá em cima da árvore, ela pergunta: "Esse caminho aqui vai para onde?" Aí o gato fala: "Para onde você quer que ele vá?" Né? Porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar vale. Então, é importante que a comunidade ela construa a sua fraternidade elaborando um projeto de vida. Né? Introduz o quê? Um patrimônio carismático, espiritual do Carmelo, para que a nossa realização, a nossa situação eclesial, comunitária, ela faça algum sentido.
Como que a gente pode fazer isso? Aí aqui ele colocou aqui na referência que eu trouxe, né? Ele faz uma avaliação para que a comunidade faça isso de forma contínua e junta, né? A gente tem aqui, para quem conhece um pouco mais de questão de gerenciamento de projetos, um negócio chamado ciclo PDCA. É mais ou menos isso, né? Então você vê, né? Então as pessoas da comunidade vão observar o que está acontecendo. Essas pessoas elas vão julgar, não no sentido ruim da palavra, mas falar, puxa vida, o que a gente quer? Onde a gente quer chegar? Como que isso, né, que essa situação atual a gente pode mudar? O que a gente pode fazer? Como que a gente quer se ver? Qual o plano de continuidade que a gente precisa ter? Ora, se a gente sabe que se a gente se fechar em nós mesmos, em 10, 15, 20 anos, uma comunidade que tem 20 pessoas vai morrer. Né? E aí, a partir dessas reflexões, a gente age. Né? O negócio não fica só aqui no campo da reflexão. Né? Elabore-se um plano. Nossa, não tem entrado irmãos aqui na ordem terceira, no meu sodalício, o que eu preciso fazer? Vamos melhorar a missão, vamos começar a divulgar nas missas, vamos chamar pessoas para dar formação aqui para gente, vamos fazer visita nas casas, né? Elaborar um plano de ação. E aí, em determinados momentos, avalia-se esse plano e volta a gerar a mesma coisa. Olha a nossa realidade, julga a realidade, elabora um plano e age. Avalia e assim sucessivamente. Né? Essa é uma forma que a gente consegue elaborar um projeto de vida para a sociedade. Uma forma de ser, uma forma de viver, uma forma de ocupar um lugar, enquanto fraternidade. Revisar a vida. Isso é importante também, irmãos. A nossa peregrinação ela requer uma conversão, ela requer uma renovação, né? Será que nós, enquanto carmelitas, né, nossa vida tem estado conforme aquilo que nós assumimos, a nossa eleição, a nossa caminhada? Né? Isso é importante que nós façamos esse processo de revisão de vida e nós também façamos não só de forma individual, mas também comunitária. E aí, esse aqui é o último item da questão da fraternidade no Carmelo, e aí eu vou falar a respeito da nossa regra da ordem terceira e a gente finaliza, tá, irmãos? Só mais um pouquinho de paciência, que nós começamos ali a nossa formação 16 minutos depois, né? Então eu vou invadir 16 minutos para frente, tá bom? Aguentem aí o sono, aguentem aí a canseira, né? Mas vamos lá, correção fraterna. Eu vou começar aqui falando a respeito de um trecho lá de Provérbios. Nossa correção deve ser feita segundo a pedagogia de Deus. Ele corrige aqueles que ele ama. Se Deus não nos amasse, ele nos entregaria a nossa sorte, né? Então ele nos ama, ele nos corrige. Como que é que funciona essa questão da correção fraterna, irmãos? É sempre a partir da caridade e da responsabilidade. Né? Nós somos chamados a corrigir o nosso irmão porque nós o amamos. Nós nos sentimos responsáveis tanto pela sua vida humana quanto pela sua vida cristã. Quando o irmão nosso ele faz um mal, nós também nos sentimos responsáveis pelo mal que ele fez. Né? Então, pensem sempre nisso, irmãos. Quando a gente não é capaz de corrigir o nosso irmão com caridade, a gente falha miseravelmente em realizar o mandamento do amor fraterno. Sempre lembrem disso. A caridade é sempre o critério fundamental da correção fraterna. E às vezes, irmãos, para que nós não passemos uma sensação de que nós somos prepotentes, né? Porque se colocar no momento de corrigir fraternalmente um outro irmão, você pode ser visto como uma pessoa prepotente, uma pessoa que detém a verdade, né? Às vezes, para você
abordar um irmão que precisa de uma correção fraterna, é necessário jejum e oração. Para que Deus te ilumine as veredas da sabedoria, para que você consiga abordar esse irmão da maneira sábia, correta. Você não exclua a caridade do processo, porque muitas vezes a raiva nos move a fazer a correção fraterna, né? Como que nós devemos realizar a correção fraterna dentro das nossas comunidades? Isso na nossa vida. Isso São Paulo nos explica lá na sua carta. Primeiro a gente faz uma abordagem pessoal. Oi, irmão, aquilo que tu me falou machucou, né? Não faça mais isso, né? Depois, um pequeno grupo, né? Reúna mais duas, três pessoas. Ô, irmão, esse procedimento, a maneira como você está abordando determinada coisa, não está legal. E depois, finalmente, a comunidade toda, né? São Paulo nos traz esse itinerário, né, de abordagem, de correção fraterna. Né? E aí, o livro que eu estava lendo a respeito da questão de correção fraterna, ela nos diz como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais amena. Então vamos lá, vou abordar um irmão que precisa de uma correção fraterna. Você começa elogiando esse irmão. Nossa, irmão Nathaniel, gosto tanto do senhor, a maneira como o senhor leva as coisas aqui dentro do sodalício, né? O senhor é uma pessoa extremamente responsável, né? Fico feliz com o exemplo caridoso que o senhor tem para com os irmãos, e aí a gente aponta o elemento negativo. Mas eu vi que em determinadas situações, irmão Nathaniel, o senhor tem sido muito rude. Eu acho que o senhor poderia, de certa forma, pensar um pouquinho na maneira como tal dia, tal hora, o senhor, né, de forma transparente, né, o senhor falou com um determinado irmão. Eu acho que esse irmão ficou magoado, né? E aí você conclui com a contribuição positiva. Olha, irmão, eu acho, pelo que eu conheço o senhor, eu sei que talvez o senhor estava num dia ruim, né? Mas eu gostaria de fato que o senhor pudesse, né, verificar essa questão, né? Porque eu não tenho dúvida que o senhor é uma pessoa muito amada, muito querida, né? E sei que o senhor irá tomar a melhor decisão com relação a essa questão que eu lhe trouxe, né? Porque eu sei que o senhor é uma pessoa muito sábia, né? Vê a diferença? Né, do que a gente abordar uma pessoa, né? Ou, né, a pessoa tá passando no corredor, toca no ombro assim, né? A pessoa vira, você falou não sei o que, né? Olha só, onde está a caridade nessa abordagem, né? Então, segue aqui uma dica, né, de como que a gente pode corrigir fraternalmente os nossos irmãos. Vamos lá, regra da ordem terceira para finalizar a nossa formação de hoje, irmãos. Se você pegar a nossa regra, o parágrafo 42, 43, 44 e 45 falam a respeito especificamente da fraternidade. Para que a gente viva a fraternidade, olha só que interessante. A nossa regra diz assim, ó, que os irmãos que vivem a fraternidade no Carmelo se reconhecem como irmãos e irmãs, de quem quer que seja chamado a compartilhar o mesmo carisma. Esses tempos atrás eu achei engraçado o irmão disperso da nova turma, ele falou, nossa, você já me chama de irmão, mas eu nem professei ainda. Desculpa a minha voz, irmãos. Sim, eu te considero meu irmão. Porque você foi chamado por Nossa Senhora a compartilhar o mesmo carisma que eu. Você está nessa caminhada aqui junto comigo, você é verdadeiramente meu irmão, né? E aí, olha só, aquilo que eu já falei lá atrás, né? Nós somos chamados a fazer, nós terceiros, né? Diferentemente das monjas, dos frades,
Nós somos chamados a fazer comunidade, a fraternidade, né? Na família, na igreja doméstica, né? Na paróquia, né? Na vida comunitária, na comunidade terciária, né? Com os irmãos da ordem terceira, os dispersos, né? No nosso sodalício, na nossa fraternidade, na qual nós encontramos sustento para a nossa caminhada espiritual. No ambiente de trabalho, né? E no próprio meio onde a gente vive. Ou seja, o carmelita da ordem terceira é chamado a formar fraternidade onde quer que ele esteja. Onde quer que você esteja, você é chamado a formar fraternidade, a viver esses valores que nós citamos até aqui. Como que a gente vive, né, essa fraternidade? A partir da simplicidade, da autenticidade, né? Uma vida autêntica. E olha só o que eu trago aqui toda vez que eu dou formação a respeito de fraternidade, eu sublinho essa frase, né? Eu diria para vocês, né? Eu não tenho tatuagem no corpo, né? Não critico quem a tenha, mas eu diria para vocês que vocês deveriam tatuar essa frase no coração de vocês. A comunidade carmelita, e aí, né? Aqui ele se refere muito à questão do sodalício. Mas pensa na sua família, né? Você que é irmão disperso, né? Pensa na fraternidade em todos os níveis aqui. Quando a gente constrói uma comunidade carmelita, ela tem que ser um lar de fraternidade. Lar de fraternidade. Cada pessoa que pertence a essa comunhão fraterna, ela deve se sentir na sua própria casa, acolhido, conhecido, valorizado, encorajado e, quando necessário, corrigido com atenção e caridade. Olha só que interessante, irmãos. Tatuem isso no coração de vocês. Eu, na minha comunidade, eu sou um muro que impede as pessoas de terem acesso a ser conhecida, acolhida, valorizada, encorajada, corrigida, ou eu sou uma ponte que permite aos meus irmãos ter acesso a essa realidade comunitária? Vamos lá, irmãos. 44. A fraternidade se reflete também em sinais externos. Né? Cada carmelita ele deve ser capaz de incendiar quem quer que se aproxime. Olha só a missão de vocês, a missão nossa. É fácil, irmãos, fazer isso? É fácil incendiar alguém quando você está parado no trânsito há 2 horas? É fácil incendiar alguém quando você está, sei lá, chateado, desanimado, triste com a situação da sua vida, não sei, né? A nossa fraternidade, ela se dá a respeito da experiência de se reconhecerem como os irmãos e irmãs, né? A partir disso, nasce a exigência de envolver outros nessa aventura, né? Então, por exemplo, eu reconheço a irmã Simone, o irmão Estácio como meu irmão, né? Eu quero que outros também façam parte dessa fraternidade, né? Então aí você estende o convite para outras pessoas, você quer que outras pessoas pertençam a isso, né? Então eu falei aqui do mundo, né? Que a gente vive, né? Bastante do contexto. Dentro daquele contexto complexo que eu trouxe para vocês, nós somos chamados a testemunhar a sempre autêntica universalidade, sabendo valorizar as riquezas e as potencialidades de cada um, né? Nós somos chamados a agir dessa forma. Então aqui eu coloquei aqui esse slide aqui, né? Para que a gente se lembre, né, de todas as dimensões onde o carmelita da ordem terceira ele é chamado, né, a efetuar de certa forma a sua fraternidade, né, na sua família religiosa aqui dentro do Carmelo, né, dentro da sua paróquia, na sua pastoral, com seus amigos, no seu trabalho, no seu estudo e assim sucessivamente, né? Formem fraternidade, sejam fagulhas de fraternidade, né? Incendeiem o mundo com fraternidade.
né? Hoje a gente viu que o mundo prega o individualismo, né? O mundo prega relações líquidas, né? É difícil você formar fraternidade. É difícil você querer o bem do outro, querer caminhar, querer estar junto, querer participar, né? Construir relações duradouras requer um esforço sobre-humano, mas o Espírito Santo nos dá as condições necessárias para que nós o façamos. Vou finalizar, eu quero finalizar com esse slide aqui, irmãos. Esse slide aqui. Eu falei bastante para nós a respeito de reciprocidade, a respeito de escuta. Eu falei bastante para a gente aqui a respeito de diálogo, né? Em toda a nossa formação, né? Que isso aqui forma fraternidade. Vocês devem conhecer muito bem esse emoji aqui, né? Esse emoji aqui, por incrível que pareça, aqui no Brasil nós enculturamos esse emoji como se ele fosse um emoji de mãozinha unida, estou em oração. Mas lá fora, esse emoji ele não significa isso. Vocês sabiam disso? Lá fora, esse emoji, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o irmão Eduardo entrou e caiu, né? Ele viveu lá nos Estados Unidos, ele poderia falar melhor pra gente. Lá nos Estados Unidos a gente tem um negócio chamado high five, né? Que você junta as duas mãos assim, faz hey, high five, né? Então as pessoas batem uma mão na outra, é justamente isso aqui. Só que a gente, por pegar a mãozinha junto assim, a gente enculturou ele como se nós estivéssemos em oração. O que acontece, irmãos? Eu quero fazer uma pequena crítica aqui para vocês, para nós, né? Pelo amor de Deus, eu não quero me colocar alheio a isso. Se eu entro num grupo de WhatsApp da Ordem Terceira do Carmo e eu falo, irmãos, rezem por mim, porque eu irei fazer uma cirurgia, ou whatever, né? Ou qualquer algo mais, né? Irmãos, estou feliz porque não sei o quê, irmãos, não sei o quê, e assim sucessivamente. E aí a resposta a essa provocação que a gente faz é isso aqui, é esse emoji. Será que nós estamos sendo verdadeiramente fraternos? Será que nós estamos sendo verdadeiramente empáticos, escutando de fato a necessidade do nosso irmão? E nós estamos realmente respondendo aquilo que o nosso irmão quer? Se você estivesse no lugar desse irmão e recebesse, diante de uma solicitação, apenas esse emoji, aí você pode falar, irmão, às vezes eu olhei, eu estava lá no meio da correria do trabalho, né? Não deu tempo de fazer e tal. Eu entendo perfeitamente, eu estou aqui fazendo uma provocação. Porque muitas vezes, e eu falo isso por mim, já aconteceu, irmãos, das pessoas me pedirem oração, eu mandar esse emoji e eu esquecer de rezar de volta, né? Onde ficou a minha fraternidade? Né? Então, demonstremos, né, essa empatia, esse carinho, essa fraternidade, esse amor, não só com um emoji. Manda mensagem, liga, demonstra carinho, demonstra escuta empática. Né? Estou pedindo aqui, fazendo essa provocação para vocês irem além. O mundo manda essa mãozinha aqui. Né? A gente não, faz diferente. Vai além. Liga, pergunta, queira saber o que está acontecendo, né? Reza de fato, esteja junto, pergunte, né? Dessa forma, a pessoa irá se sentir acolhida, conhecida, valorizada, encorajada e, quando necessário, corrigida, com atenção e caridade. Tá bom, irmãos? Então eu finalizo aqui a nossa formação de hoje, né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma reclamação, alguma sugestão? Gostaria de fazer algum comentário? Está aberto aqui para vocês.
Não? Vamos lá, irmãos. Eu vou disponibilizar essa gravação para vocês no grupo. Eu não consegui terminar ainda a formação lá na ferramenta de formação, tá bom, irmãos? Eu prometo para vocês que assim que possível, muito provavelmente no mês de julho, eu consigo atualizar tudo, que é quando eu não estou estudando, tá? Infelizmente acabou casando aí um monte de coisas, vocês perceberam, né? Mas graças a Deus a gente retomou os encontros mensais, mas eu não consegui ainda fazer a contento lá, ficar bonito a formação na ferramenta, na plataforma. Né? Assim que eu conseguir, eu aviso vocês. Então não vou cobrar vocês a respeito disso, tá? Por favor. Irmã Simone, fica à vontade. Assim, eu quero só fazer um comentário, né, a respeito da parte que você estava falando, da questão do contexto social, né, que nós estamos, né. Você até deu um exemplo do que aconteceu aqui em Petrópolis e do que está acontecendo no mundo, né, em relação à guerra e tantas outras coisas, né. Eu confesso que, assim, nos últimos 2 meses, fevereiro, né, março, abril, maio, junho, esse mês de maio, assim, né, eu andei muito desanimada, sabe? Aconteceram tantas coisas assim, né? Falei que é tanta pedrada que a gente leva, né? Que chega uma hora que a gente parece que não vai aguentar, né? E em março eu ganhei, né? Vou usar o termo ganhei, né? Uma aluna com autismo, né? E foi uma reviravolta na minha vida profissional e também na minha vida como pessoa, né? Porque a gente estuda e assim a gente vê que na prática a teoria, né, é outra, né? E quando foi esse final de semana, no caso ontem, né, sábado, eu fui participar de um projeto, né, que é para capacitar pessoas, né? Família, professores, enfim, né, pessoas que possam ajudar a inserir os autistas, né, na sociedade, na escola, enfim, né? E esse projeto nasceu do rapaz aqui de Petrópolis que perdeu a família, que morreu a esposa, morreu os 2 filhos e morreu os sogros. Porque o filho dele, né, o Bento, né, que faleceu, né, na Barreira, era autista. E ele e a esposa ajudavam algumas pessoas, né, em relação a isso, né? Então, ontem foi o lançamento do projeto, né? Pretendo continuar participando, ajudando de alguma maneira, né? Mas, assim, para mim foi um choque, assim, sabe? Para a gente se ligar, ficar esperto, né? Porque ele perdeu a família inteira em fevereiro, poderia estar em casa, né? De várias maneiras, se lamentando, chorando, sei lá, né? Assim, eu vi a grande resiliência dele ali, né? E de pegar uma realidade que era a realidade dele, da família dele, né? Com um filho autista, né? E de como que as pessoas não estão preparadas para lidar com essas crianças, né? E não só com essas, mas com várias situações, não só o autismo, né? Mas, assim, para mim foi uma lição de vida, né? Ver ele ontem lá falando, né? Entre lágrimas, né? Porque não é fácil, né? Não é nada fácil, né? E foi justamente no lugar onde aconteceu, foi na paróquia onde aconteceu, né, esse deslizamento, né? Então a gente estava ali no salão da igreja, a gente saía do lado de fora, olhava para o outro lado e via aquilo tudo ainda do jeito que está ainda, que nada foi feito, né? Então é isso que eu queria, né, partilhar com vocês. Irmã, o fato. Uma coisa que eu acho interessante em você, irmã, é que você não é uma pessoa alienada à sua, ao seu contexto. Né? Todas as vezes que a gente conversa contigo, né, você sempre é uma pessoa muito antenada, talvez seja essa veia filosófica, né?
você é muito antenada com a realidade que está acontecendo. Isso é muito carmelita, né? E parabéns, né? Às vezes a gente desanima mesmo, irmã, não é fácil, né? E às vezes a gente precisa talvez encontrar a força, né, para carregar essa cruz no meio fraterno, né? Naqueles que se dispuseram a fazer essa caminhada junto com a gente, né? E conta com a gente, irmã, né? Sei que não tem sido fácil, né? A vida aí, né? Eu não consigo nem imaginar o que é estar presente numa situação dessa, né? Mas você pode ter certeza que você sempre terá o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso afeto, nossa palavra amiga, né? Como já teve, né, irmã? Conte com a gente, sempre. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá todo mundo cansadinho, né, gente? Vamos descansar para a gente amanhã ir trabalhar, né? Irmãos, foi um prazer muito grande, né, estar com vocês aqui de novo. Não se esqueçam, né, nosso próximo encontro será no dia 26 de junho, às 19 horas. Deixa marcadinho aí na agenda de vocês, não marquem nada, né? Para que a gente possa, de fato, fazer, né, essa reflexão junto nessa caminhada, né? Eu já falei a respeito da ferramenta de formação, provavelmente só em julho que ela vai estará on time, tá? Com a nossa formação, tá? Peço mais uma vez desculpa a vocês, né? Mas né, a gente faz o que pode, né? Aquilo que já está fora do nosso alcance não tem o que fazer, né? Eu não consigo tempo mesmo para liberar lá, né? Para fazer. Então, muitas vezes eu preciso só para falar rapidinho, tá? Às vezes eu pego livros lá de fora, traduzo eles do inglês para o português ou do espanhol para o português. Às vezes eu compro um livro, eu escaneio ele, né? E aí depois de fazer esse processo de escanear, eu preciso corrigir ele para colocar lá na ferramenta. Então, imagine o tempo que isso leva, né? Isso leva bastante tempo. Infelizmente, eu não disponho desse tempo nesse momento. Tá, irmãos? Mas eu juro para vocês, né, que assim que eu tiver tempo eu vou colocar lá e vai ficar tudo bonitinho de novo, tá bom? Enquanto isso, eu me comprometo a gente fazer essas formações aqui, né, presenciais aqui, né, e trazer essas reflexões para que vocês passem aí o decorrer do mês, né, pensando a respeito disso e quando a ferramenta estiver liberada, vocês possam estudar da melhor maneira possível lá, tá bom? Então vamos finalizar aqui nosso momento. Vamos rezar uma Ave Maria, pedir para que Deus, né, tome conta, né, do nosso mês, das nossas reflexões, pedir para que o Espírito, né, ele possa também, de certa forma, vir fazer com que esse conteúdo, né, ele decante no nosso coração, né, e a gente resolva, né, de certa forma, tomar uma decisão de viver a fraternidade na nossa vida de uma forma prática e não de uma forma tão somente teórica, né? Então que Deus, né, ele possa vir em nosso auxílio, nos abençoando, tomando conta de nós. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Mãe da Fraternidade, guie a nossa vida, guie tudo aquilo que somos e temos e permita que a nossa relação fraterna ela sempre, né, se mova, né, em direção aos grandes ideais cristãos, né, que nós consigamos amadurecer nesse ideal de fraternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo e Santo Elias, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre nessa mesma união, em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí, irmãos. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.